Boa noite a todos. Satisfação estar nessa casa depois de um tempinho fora. Que Jesus possa nos amparar e nos proteger. Nós estamos no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, parábola do mal rico. É uma parábola curta. A gente vai ler rapidamente e interpretar. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de holanda e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém as dava, e os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abrão. E morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abrão e Lázaro no seu seio. E gritando, ele disse: Pai, Abrão, compadece-te de mim e manda cá Lázaro, para que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abrão lhe respondeu: Filho, lembrai-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso está ele agora consolado, e tu em tormentos. E demais, que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e não sucedam, venham também eles parar esse lugar de tormentos. E Abrão lhe disse: Não, pai Abrão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abrão, porém, lhe respondeu: Se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. É interessante essa passagem, porque, primeiramente, ela traz uma reflexão sobre a riqueza. Toda vez que a gente fala de riqueza, é mais fácil associarmos a riqueza material. E eu achei por bem pensar também em outras riquezas que nós temos, em outras virtudes que nós temos, e que nós não precisamos, nessa vida, materialmente, conquistá-las. Elas vieram no decorrer da nossa existência e são resultado de uma herança espiritual nossa, porque somos espíritos eternos. Todos nós reencarnamos com uma herança de valores e de virtudes. E quais são essas riquezas que nós temos? Nós temos tantas riquezas, e às vezes nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer que nós, primeiramente, a dificuldade de reconhecer que nós temos essas riquezas. E aí, pela dificuldade que nós temos de reconhecer que nós somos ricos espiritualmente, o pouco que achamos que temos, não queremos ou temos uma dificuldade de dividir com os outros. É essa riqueza que é interessante refletir nessa passagem. O que nós temos de bom, o que nós temos de melhor dentro de nós, nós precisamos cuidar e compartilhar com quem veio com menos nessa vida. E pensar realmente quais são essas riquezas. Aí tem uma soma que é interessante, que nós escolhemos reencarnar
espíritas. E a maior herança que nós recebemos nessa encarnação é o conhecimento do Espiritismo. E aí, é outra riqueza que nós também temos uma certa dificuldade de compartilhar. Não é falar para os outros o que é o Espiritismo, mas é ser para os outros o que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina consoladora, e nós podemos ser consoladores. O Espiritismo é uma doutrina de amor, e nós podemos desenvolver o sentimento de amor nos outros. O Espiritismo é uma doutrina que nos dá a certeza da imortalidade. E nós, em algumas circunstâncias da vida, pensamos duas vezes nas nossas provas e às vezes levamos a vida como se ela fosse só essa, a única, e nos esquecemos que as provas, que os desafios são passageiros e que somos maiores do que muitas coisas que aparecem no nosso dia a dia. Aí, quando nós esquecemos dessas riquezas, desses valores, a tendência é nós tentarmos encontrá-los, esses valores, essas riquezas que temos internamente. A gente vai buscar lá fora, né? Aí a questão da busca material, a procura pelas coisas da matéria, porque quanto mais nós abafamos a luz que existe dentro de nós, maior a nossa busca por uma luz que não está em nós, está fora de nós. De repente eu confundo essa luz com coisas materiais. Eu só vou ser feliz depois que eu tiver X na minha conta, depois que eu tiver isso, depois que eu tiver aquilo, e você vai ter, você vai conseguir, mas não vai ser feliz. Porque a felicidade é a soma das heranças espirituais que nós mantemos. Se eu não cuidar, eu não percebo. Não percebo. E é interessante que eu já tive a oportunidade na doutrina, nos livros, nós vemos isso, nós já tivemos a oportunidade de ouvirmos pessoas que dizem que tem tudo, menos ou paz, ou felicidade, ou a consciência tranquila. Falta alguma coisa. O que falta? O que falta? O conhecimento do Evangelho, o conhecimento do Espiritismo, ele tem essa proposta de encontrar a resposta daquilo que me falta, o que eu preciso encontrar, o que eu preciso fazer. Se na doutrina espírita, se nas reflexões dos livros, se estando na casa espírita, eu não consigo essa resposta, eu preciso refletir mais. E eu tenho que ter cuidado, porque eu posso ler os livros, entender o que é o mundo espiritual, entender as obras do André Luiz, estudar, entender mediunidade, entender reencarnação, mas, concomitantemente, eu preciso entender porque eu estou aqui. Pé no chão. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu sinto raiva? Por que eu sinto ódio? Por que eu não perdoo? Por que eu sofro tanto? Porque senão, o que vai acontecer é que existe o grande risco, essa passagem, essa parábola traz esse ensinamento do quanto é imediato as consequências do pós-vida. Nós podemos desencarnar e não perceber o que nos faltou. Nós podemos desencarnar e não perceber que desencarnamos. Nós podemos desencarnar e manter os mesmos pensamentos corriqueiros de uma vida. Eu estava falando há pouco tempo com uma pessoa muito virtual e pouco emocional. Não é? Vou dar um exemplo prático. O Valentim falou de África. Eu estava em Angola, fiquei 3 anos. Nós tivemos uma reunião mediúnica e nós estamos, ali é um continente de guerra, né? Vizinho do Oriente Médio, guerra, é um caos. E
numa reunião mediúnica, nós conseguimos ver o quanto, a quantidade que eu não dormi de noite o dia que eu vi aquilo. A quantidade de espíritos que estão desencarnando sem perceber o que foi a vida. Sem perceber o quanto valeria a pena ter rezado em alguns momentos, o quanto valeria a pena ter feito uma mudança de hábitos, o quanto valeria a pena ter pensado diferente sobre a vida. E uma gama de espíritos desencarnando hoje, tá? Não é espírito que desencarnou e não lembra, não, está lá no passado. Isso é atual. Espíritos desencarnando e não percebendo absolutamente nada, nem a si mesmos. Alguém já viu aquela série série, né? Acho que é The Walking Dead, né? Que tem aqueles zumbis. Aquilo é real no mundo espiritual. Tem gente desencarnando e fica andando, né? Perdido. Por quê? Porque não descobriu o que tem de bom. Não descobriu quais são seus valores, quais são suas riquezas. E como que vai trabalhar isso para não sofrer, nem enquanto está vivendo, nem depois da morte. Porque é só uma continuidade. Só uma continuidade. Não adianta eu ler o Evangelho e não entender que eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu preciso fazer alguma coisa com ele. Com ele e o conhecimento. Eu preciso fazer alguma coisa. Senão eu vou sofrer muito. Por não ter feito. Por não ter aproveitado essa oportunidade. E aí eu fui um mal rico. Por quê? Porque o Kardec deixou a herança dele para mim, para eu cuidar, e eu não cuidei. E existem miseráveis espirituais pedindo esmola. Quem são esses miseráveis? São os nossos familiares, são os nossos inimigos, pedindo a nossa paciência, pedindo a nossa humildade, pedindo um pouco de tolerância, pedindo um pouco de atenção. O filho pede atenção e eu estou aqui, vendo as últimas postagens na minha rede social. E eu estou anulando a oportunidade de conviver com ele. Entendemos? E aí sofre. É interessante que essa passagem, ela fala do desencarne. O Lázaro morreu e estava bem, o outro morreu, estava mal. Porque na verdade isso é a soma da vida, a passagem para o mundo espiritual é a consequência do que nós estamos vivendo. Tem um capítulo no livro Céu e Inferno que o Kardec intitula de A Passagem. Quem puder, leia isso. Depois tem o Código Penal da Vida Futura, que é o capítulo seguinte, em que ele explica exatamente isso. Nós vamos dar continuidade no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque não tem sintonia nós pensarmos em estar vivendo, por exemplo, no nosso lar. Todo mundo assistiu o Nosso Lar, né? Eu não sei se é bom ou se é ruim assistir o Nosso Lar, porque a gente quer ir para lá, mas não vai ter condições, né? Se não fizer uma grande mudança. Então, não dá para nós nos vermos em regiões mais adiantadas, mesmo que sejam umbralinas, se o nosso estado mental não estiver à altura. E é uma reflexão interessante. Qual que é a altura, a qualidade dos meus pensamentos, das minhas vibrações, das minhas emoções, diariamente? Diariamente. Porque nós não sabemos, como a passagem fala sobre o desencarne também, nós não sabemos que momento é esse. Não sabemos. Então pode ser no momento de ódio, pode ser no momento de raiva, pode ser no momento de reclamações desnecessárias, no momento improdutivo, e de repente são esses momentos que podem ficar mais gravados no perispírito, na alma, no espírito, na alma, no espírito, como quiserem. E aí eu vou continuar no pós-vida, ou melhor, na vida verdadeira, na vida espiritual, com as mesmas vibrações, reclamando do mesmo jeito, achando que nada está bom do mesmo jeito. Como que uma pessoa que fala que nada, que sempre reclama, vai conseguir estar em um lugar bom? Alguma coisa ali vai ter de ruim, não vai querer ficar lá não.
E são essas vibrações que vão nos levar para onde nós precisarmos. Porque é isso que nos acompanha, é isso que nos constrói espiritualmente. Nós somos o resultado disso. Essa passagem, a gente vê o mal rico tentando falar com Lázaro. E aí, Abrão, fala assim: existe uma barreira entre vocês. A barreira da comunicação, ela é moral. Ela é moral. No mundo espiritual. E aí nós vamos construindo barreiras, que elas vão continuar no plano espiritual. Por que o Lázaro não conseguiu ajudar? Porque existia uma barreira antes deles desencarnarem. Nós precisamos analisar se na nossa comunicação, se no nosso dia a dia, se na nossa vida, nós estamos construindo pontes ou muros, barreiras entre nós e os outros, entre nós e as pessoas mais difíceis. Se nós temos do nosso lado, se o plano espiritual definiu que nós teríamos do nosso lado pessoas mais difíceis ao nosso olhar, porque de repente somos nós, mas se o plano espiritual definiu que nós vamos ser pessoas um pouco mais complexas, é para nós, a grande proposta é que tivéssemos pontes, que nos ligássemos a essas pessoas que talvez tenham misérias na alma, que a nossa riqueza pode suprir, e elas possuem riquezas na alma, que a nossa pobreza espiritual pode ser suprida. Por isso que nós estamos todos convivendo no mesmo plano, no mesmo planeta. Porque se não fosse para o Valentim estar aqui, porque eu não gosto dele, se não fosse, ele não reencarnaria. A mesma coisa com a sogra. É mesmo, reencarnou o seu lá, está lá com você, é isso aí. É isso aí. Eu posso falar de sogra porque a minha é maravilhosa, graças a Deus. O Pai do céu me poupou desta. Me deu uma madrasta excelente. E aí são as pessoas que vão sendo postas na nossa vida. E nós temos algum objetivo para com elas. De repente, a nossa missão espiritual é pequena com essas pessoas. É tolerar mesmo, é conviver mesmo e tentar trazer alguma coisa de boa para essas pessoas. Você precisa construir pontes. A nossa reencarnação é para isso, construa pontes, reveja conceitos. A nossa briga é porque nós temos uma dificuldade muito grande, porque aqui esse capítulo fala da avareza, do que guarda, e aí eu guardo o quê? Também o que eu tenho de ruim. Não é? E aí eu vou guardando para mim a mágoa, eu vou guardando aquilo que o sujeito fez para mim há 20, há 30 anos atrás. Eu vou guardando coisas pequenas que vão me fazendo ser uma pessoa mais amarga. Por que o fulano é tão sério, é tão triste, é tão cabisbaixo? Você não sabe o que ele passou na vida. Você não sabe, porque ele passou. Porque eu preciso entender que a minha reencarnação são passagens, são experiências. Porque se não passar, quando eu desencarnar, eu fico lá. Eu fico na mágoa. Eu fico no ódio, eu fico no rancor de alguém, eu fico no passado, a traição que eu sofri, do tapete que me puxaram, da humilhação que eu vivi. Por isso que eu sou amargo, por isso que eu tenho câncer, por isso que eu sou hipertenso, por isso eu escolhi ser assim. Eu escolhi sofrer. São escolhas. Por isso que o André Luiz diz no livro No Mundo Maior que a origem da melancolia naquela época, porque hoje é a depressão ou as dores da alma, está na forma como nós vemos as coisas e lidamos com as coisas.
Então, se algo te dói a alma, te magoa, te entristece, você precisa analisar na sua olhar como que eu estou analisando essas coisas. Eu tenho uma raiva de fulano. Por quê? Qual que é a minha visão com relação a isso? É a visão só do mal que a pessoa me fez. Ela me fez um mal, mas ela conviveu comigo anos. Me fez o bem por anos. Ah, mas me traiu, me enganou, fez isso, fez. Por quê? Porque é aquilo que o Kardec fala em Obras Póstumas, quando ele fala do mal, e ele fala assim, quando o indivíduo, de repente ele aparenta ser bom e faz algo de muito ruim, é porque na verdade ele estava tentando ser bom. Naquele momento ele não conseguiu mais. E as pessoas na nossa vida são assim. As grandes decepções que nós sofremos na nossa vida tem essa origem. Aquela pessoa que me causou algum mal, que me trouxe algum mal-estar, alguma situação, ou o mal que eu fiz a alguém em algum momento, foi no momento em que eu desisti de tentar. Eu desisti, ou o outro desistiu de tentar ser bom. Desistiu de caminhar no caminho do bem, desistiu de continuar se transformando. Naquele momento, foi um momento. O Hamed, em Renovando a Atitude, chama de período de ignorância. Naquele momento eu ignoro o que eu aprendi. Naquele momento eu desconheço o que é o melhor. E ali eu vou errar. E é ali que eu erro. Quando eu desconheço. Ou quando eu não quero perceber. Não querer perceber é ver que eu posso perdoar e não perdoo, ver que eu posso ter paciência e não vou ter, eu posso mudar o meu pensamento, o meu sentimento e não vou mudar. E nós vamos respeitar isso nos outros. Uma vez eu conversando com uma pessoa, falando, olha, você precisa pensar sobre isso. E ela chorou, olhou para mim e falou, não consigo. Temos o limite de cada um? Cada um tem um limite. E aí quando ela me disse, eu não consigo, eu falei, aqui é o limite. E eu tenho que entender. Porque eu tenho o meu limite, cada um tem o seu limite. De aceitação, de tolerância, de indulgência, de paciência, de humildade. Porque nós estamos nessa reencarnação nos esforçando muito, muitos de nós. Em algum ponto fica mais difícil. E ali eu preciso entender. Por isso que forçar o outro a sofrer para os dois. Fazer com que o outro seja o que eu quero. Ah, eu sou espírita, eu entendo que ele tinha que ser melhor, por que ele não é, por que ele não faz, por que ele não muda, por que ele deixa o sapato jogado, por que ele deixa a toalha molhada em cima da cama, por que ele briga, por que reclama, por que vê o jogo que eu não posso ver não, porque é o limite. E eu vou tentando ajudar até onde dá. A hora que não der, eu tenho que tolerar. E perdoar. Porque é o limite. Parece que é pouco, né? Simples. Mas esse é o desafio da convivência. É a questão da migalha. Que o Lázaro pedia antes de desencarnar. Ah, uma migalha. E aí fala assim, que os cães lambiam-lhe as feridas. Quer dizer, ele não tinha condições de se mexer. E às vezes, nós tolhemos, cobramos, exigimos, maltratamos pessoas que estão pedindo as migalhas dos nossos melhores sentimentos e elas não têm condições de se mexer. E a gente, vamos, não é? Eu fiz, eu mudei, e você não pode. Não pode. A condição de cada um. Aí, aqui, essa passagem, ela também fala sobre Abraão que traz para o seu seio Lázaro e deixa o mal rico. E aqui é a providência divina. É a clareza de como Deus é soberanamente justo e bom. Mostra que aquela pessoa, né, aquele indivíduo que de repente eu tenho um olhar preconceituoso, de distanciamento, de um olhar negativo, era só um ponto de vista meu. Na verdade, não era nada daquilo. E pode ser que isso aconteça muito na nossa vida. Nós temos o hábito de rotular as pessoas.
E precisamos rever isso. O quanto o rótulo que eu crio, ou se eu criar o rótulo e o pré-julgamento, o quanto isso vai me atrapalhar. Que é aquela coisa que a psicologia chama de ciclo da sabotagem. Eu acho que a pessoa é complicada, é ruim, eu guardo esse pensamento, eu me relaciono com ela com esse preconceito, ajo como se ela fosse uma pessoa complicada, como eu agi mal com ela, ela pode me responder mal, e eu tenho certeza que ela é uma pessoa ruim. Não é. Foi uma ideia preconcebida, e eu agi com base em uma ideia preconcebida. Entende? E aí o que acontece? Eu me distancio, né? Eu perco a oportunidade de crescer com o outro. E aí a questão da providência, porque ela vai me mostrar que aquilo que de repente eu julgava como ruim não é ruim. Aquilo que eu considerava que era o errado, ou que não é. Foi um ponto de vista meu. E uma das coisas mais importantes que acontece na nossa vida pós-morte são essas percepções. Quando nós entendemos o que realmente fizemos de bom, o que realmente deveríamos ter feito e não fizemos, a visão realmente que as pessoas tinham de nós, as que mais nos amavam, ou aquelas que nós achávamos que não nos amavam e amavam, e nós começamos a identificar o que realmente era real. Por isso que nós vamos estar em sintonia com o outro. Eu falo muito isso. Nas relações, em todos os tipos de relações, amigos, famílias, marido, esposa, contatos, nós vamos estar em sintonia. Para olhar além da carne, né? Além dos olhos, além da cara feia, estranha que eu achei que o outro tem, além dos olhos verdes, além de tudo isso, e perceber o que existe por trás dessa máscara, o que existe por trás da carne, o que existe em essência, o que existe naquele espírito, o que é esse sentimento que o outro tem. Preciso entender isso. Eu preciso ser um expert em comportamento humano, estudar psicologia? Não. Eu preciso estar próximo. Eu preciso olhar nos olhos, eu preciso ouvir com atenção, eu preciso estar perto, eu preciso perceber os movimentos, eu preciso sorrir também, eu preciso entender o outro, né? E ultimamente, nós estamos tão desconectados do mundo emocional e tão conectados com o mundo virtual que perde um pouco, né, o sentido. Se de repente você olhar muito para a pessoa vai achar ruim com você que está me olhando. Perde-se os valores. E precisamos resgatar isso, né? Porque Jesus fazia isso. O Chico fazia isso. Um é para mais perto. O Chico fazia isso. A tua mãe fez isso. Sabia quando algo não estava bem. Não é assim? Sintonia. Sintonia vai nos fazer melhor. Porque Deus provê o restante. Né? Deus vai prover o restante. Vai nos dar aquilo que nos é necessário. Essa passagem também fala das desigualdades. Você tem Lázaro rico, você tem Lázaro pobre, você tem o mal rico. Você tem os grandes extremos. E nós temos a dificuldade de conviver com as grandes diferenças. Ele é muito burro. Nossa. Ele é muito estranho. Como se nós fôssemos o padrão. Né? Nós não somos. Ele é muito inteligente. Ele é muito preparado. Casa espírita. Não, o Valentim pode. Porque ele é preparado. Eu não. Eu cheguei agora. Não posso fazer nada. Não tenho condições de fazer, porque eu não conheço nada, não li o evangelho inteiro ainda, não decorei as obras básicas, então não posso servir uma sopa, porque eu não tenho evolução espiritual, né? Como não? Como não? Então nós temos condições de fazer muito, e diminuir essas grandes diferenças que nós criamos entre nós e as outras pessoas,
E aí nós nos comparamos muito, né? O outro tem mais condições, pode mais, eu não posso, e por isso eu não faço. Deixa que o outro faz, que ele já está mais preparado que eu. E aí acabamos por deixar. Né? Deixar de lado. Essa passagem também fala de desapego. Porque, na verdade, o que faltou para o mal rico era desapego. E se permitir doar. Né? Além da migalha. Além do mínimo que ele poderia. E nós precisamos também trabalhar esse desapego. E aqui, volto a dizer, não é o desapego da matéria, né? Então vou lá doar alguma coisa para quem precisa, não, vou doar meu tempo, vou doar minha escuta ativa, né? Ouvir bem, eu vou doar minha atenção. E aí a gente volta lá no começo, quais riquezas que eu tenho? E dessas riquezas, como que eu vou me desapegar para conseguir fazer com que ela flua, não é? Ela alcance outras pessoas. Porque se eu tenho todas as sementes, né, do progresso dentro de mim, a capacidade de amar, de perdoar, e tudo aquilo que nós já falamos, eu preciso fazer com que isso flua. Não é guardar. Nós não reencarnamos para guardar nada. Nós reencarnamos para fazer com que tudo flua. Sentimento ruim tem que fluir. Sentir raiva, ok. Não que nós não possamos sentir raiva. Entendemos como é interessante? Posso sentir raiva, mas ela flui, ela passa, ela vai embora, né? Amanhã eu fico chateado de novo, que algo, né? Tudo bem. Até uma hora que eu vou me sentir cada vez com menos raiva, menos motivos de se queixar. Permitir que isso flua. Sentimentos mais ruins, né? E permitir que os sentimentos bons também possam fluir. Se eu estou feliz, se eu estou contente, se eu estou em paz, se eu estou tranquilo, isso tem que fluir também, isso tem que passar, isso tem que atingir alguém, isso precisa chegar até alguém. A mecânica quântica diz que tudo que nós criamos, toda a ondamento eletromagnética, né? Tudo aquilo que o nosso pensamento cria, quando eu direciono para alguém, né? Ele vai para o outro. Então, uma prece, um pensamento positivo de que algo dê certo para aquela pessoa, isso vai para o outro. Só que isso também volta para mim. Isso também volta para mim. Assim como as vibrações menos elevadas, elas voltarão para mim. Né? Fico com raiva, fico preocupado, eu lanço para o cosmos, né? Lanço isso para o universo, as vibrações, que uma hora elas voltam. Por isso que às vezes eu sinto uma tristeza que eu não sei de onde, uma raiva por qualquer coisa. Ué, mas é simples, mas eu estou nervoso. Né? Porque eu recebo de volta as minhas próprias criações mentais, o resultado das minhas próprias vibrações. Tudo isso eu recebo de volta. E aí, sofro com isso. E aí a questão do desapego. Né? Desapegar para ser feliz. Porque se eu desencarnar, pensa nisso, eu desencarnar agora, quais vibrações eu vou levar para o plano espiritual? Né? Como que eu vou chegar no plano espiritual? Isso é fundamental. Né? Que nós possamos refletir, né, sobre essas lições do Evangelho, que a cada dia elas possam repercutir na nossa mente e que nós possamos realmente nos doar, né, e deixar fluir, porque o outro recebe. Né? Há 3 semanas atrás, numa reunião mediúnica, um espírito falou assim, né? Na verdade ele escreveu, ele falou assim: quando eu desencarnei, a minha mãe se preocupava porque ela não sabia se ela tinha feito tudo por mim, né?
porque ele dizia: eu nasci com uma deficiência muito grave no cérebro, que me paralisou todo o corpo, e eu não conseguia me expressar de forma alguma, ele dizia. E ela sorria para mim, e eu não tinha condições de sorrir de volta. Ela dizia que me amava, mas eu não conseguia falar qualquer palavra. Ela me abraçava apertado, e eu não tinha o movimento dos braços para poder abraçá-la. Eu não podia ir até o encontro dela, porque as minhas pernas não permitiam. Mas muitas noites, ele dizia, eu saía do corpo, porque o espírito é livre, e ia lá do lado dela dizer o quanto eu a amava, o quanto eu percebia o olhar nos olhos, o olhar da verdade, do sentimento de amor, o quanto eu percebia que tudo o que ela fazia para mim era mais do que eu realmente merecia. Eu gostaria de agradecer, mas não pude. Mas hoje ela sente que eu recebi esse amor durante toda a vida, e eu retribuo a cada momento, porque Deus permite. Ele disse isso, e nós ficamos pensando sobre a importância de nós fazermos o amor fluir, mesmo que ao nosso lado estejam aleijados da alma, que não veem o amor, que não ouvem o amor, que não caminham ao encontro dos melhores sentimentos, que não podem nos agradecer. Mas nós podemos fazer esse amor fluir, porque em algum momento essas pessoas podem ser os familiares mais próximos, que não estão nem aí para o espiritismo, para nada, não estão preocupados, ainda não é o momento, mas em algum momento eles vão perceber. E aí sim, nós fizemos a nossa parte. Porque hoje, o melhor que podemos fazer é nos doar, sem receber nada de troca. Essas são as verdadeiras migalhas do nosso espírito. Boa noite a todos.